Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, tudo bem, gente? Nós estamos dando início ao nosso programa Sementinhas do Amanhã. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mari. Eu tô aqui no estúdio com o Caio, com o Miguel, com o Leozinho. Bom dia a todos, como vocês estão? Estamos bem. Tudo bem, Miguel, Caio, tudo bem? Tudo bem. Léo, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos retomar o nosso estudo, certo? Certo. Vocês lembram do que a gente falou na aula passada? Não. No programa passado, né? Não. Não é aula, é programa, né? Vocês não lembram que a gente estava falando sobre a comunicabilidade dos espíritos? Lembraram? Que a comunicabilidade dos espíritos se dá por um dom, né? Uma condição orgânica que a gente tem, que se chama... Quem lembra? Mesa girante? Não, mediunidade. Lembram da mediunidade? Lembro. O que é a mediunidade mesmo? Vocês conseguem lembrar? É conseguir conversar com Médiums. espíritos. É uma capacidade que a gente tem, que na verdade todo mundo tem, né? Um pouquinho, uns mais, outros menos. E é uma capacidade de servir de conexão, de mecanismo de comunicação entre quem está desencarnado, né, entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. É uma forma dos espíritos desencarnados se comunicarem com quem está aqui. A gente, então, terminou a aula passada falando sobre isso, falando que existem, a maioria das pessoas é médium, quase todo mundo é médium. Existem vários tipos de mediunidade e existem pessoas, hoje a gente normalmente faz referência a quem é médium para quem tem uma mediunidade mais ostensiva, mas até a intuição é um tipo de mediunidade, né, que a gente conversou aqui. O último texto que a gente leu foi um texto lá do Livro dos Médiuns, e eu vou ler ele rapidinho para a gente fazer um comentáriozinho dele e já seguir para o próximo, pode ser? Tá bom. Sim, vocês concordam que eu leia? Concordo. Então tá, olha, foi o texto 96, ele falava assim, ó: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em um estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, depende da sensibilidade da pessoa. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Mas espera aí, fenômenos desta ou daquela ordem? O que é isso? O que o Allan Kardec quis dizer com isso? Vocês sabem? Não. O que vocês acham que ele quis dizer com isso?
quando ele falou assim, fenômenos desta ou daquela ordem. O que ele quis dizer com isso? Não sei. Vocês nem imaginam o que ele quis dizer? Ele quis dizer que tem um monte de tipo. Vai ter tantos tipos de mediunidade conforme as qualidades e capacidades do médium. Então, essa variedade é uma variedade tão grande, que não teria como a gente falar de todas. E aí, as pessoas normalmente se referem à mediunidade para aqueles tipos, né, ou ordens de manifestação que são mais comuns, né, que acontecem com mais pessoas. Então, eu queria que vocês lessem para mim o texto 97. Quem que vai começar a ler? O Léo? Muito bem, Léo. Lê pra gente, então, o texto 97, que é lá do Livro dos Espíritos, que ele vai falar exatamente sobre esses tipos de mediunidade. O Livro dos Médiuns. As principais mediunidades são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Nota: as classificações mediúnicas são naturalmente variáveis, sofrendo a influência dos costumes e condições de épocas, países. Kardec oferece uma classificação em linhas gerais. Alguns nomes se modificaram entre nós. Os médiuns auditivos são geralmente chamados de audientes. Os falantes receberam a designação de médiuns de incorporação e atualmente são psicofônicos. Os sonâmbulos são geralmente chamados anímicos. E os pneumatógrafos são chamados de voz direta. Muito bem. Então, ele, nesse trechinho aí dos livros dos médiuns, que eu falei errado, né? Eu falei livro dos espíritos, me desculpem. Nesse trechinho do livro dos médiuns, então, ele diz que os mais comuns são esses e que existe... os mais comuns, então, são os de efeito físico. O que são os médiuns de efeitos físicos, vocês sabem? É aqueles que conseguem fazer as coisas se movimentarem. Vocês imaginam? Não. Né? Uma mesa girando. Uma coisa sair do lugar, cair no chão, mudar de lugar. Então, simplesmente do nada, né? Sem intervenção humana. Não, pela força do espírito, usando o fluido vital do médium, né? Então, esses são os médiums de efeito físico, de uma forma bem simples assim, tá? Tem os médiums sensitivos ou impressionáveis, que são aqueles que eles não enxergam nada, eles não ouvem nada, eles não fazem nada se movimentar, mas eles sentem. Então, às vezes eles sentem cheiro, às vezes eles sentem energia mais pesada, energia de bem-estar. Aí tem os auditivos, que são aqueles que escutam. Ouvem. Os falantes são aqueles que Conversam. que falam. O espírito usa a fala do médium para se manifestar, que também é o que eles falam aqui, o psicofônico, né? Os videntes que só veem, certo? Os sonâmbulos são aqueles que têm manifestação mediúnica durante o sono. Então,
Aí vão os escreventes ou psicógrafos, são aqueles que escrevem, recebem mensagens, Psicografadas. livros. Então o médium, a força, o movimento da mão do médium é usado pelo espírito através do fluido vital do médium para redigir as coisas que o espírito fala, certo? E isso é muito legal. E esse assunto é super interessante. Mas a gente ainda está falando dos princípios, concordam? Né? Nós estamos falando do princípio da comunicabilidade. O que vocês acham da gente voltar a falar de mediunidade lá mais na frente? Depois que a gente terminar de falar sobre os princípios e uns outros assuntos que já estão preparados para a gente conversar. Pode ser? Pode ser. Concordam? Sim. Mas é muito legal a gente saber que tem tudo isso de mediunidade, não é? Vocês não acham? Sim. Acho. Então Sim. tá. Então vamos continuar falando lá do 8º princípio, que é o da comunicabilidade dos espíritos. Por que razão vocês acham que a comunicabilidade dos espíritos ou a comunicação dos espíritos é tão importante a ponto dela ser colocada como um princípio da doutrina espírita? Vocês sabem que os princípios são as diretrizes, né? Aquilo no que se baseia. Então, princípios da doutrina, eles são a base da doutrina. Concordam? Sim. Concordo. Sim. Por que vocês acham que a comunicabilidade ou a comunicação dos espíritos, então, é tão importante assim a ponto de ser nomeada como princípio? O que vocês acham? É porque ela nos permite entender o que há fora, o que há no mundo dos espíritos. Ela nos permite entender o que há no mundo dos espíritos. Isso é verdade. Não só isso, como não sei se são 4 ou 5 livros importantes que o Chico... 5. 5 que o Allan Kardec escreveu, que sem a comunicabilidade dos espíritos não teriam sido escritos. Exatamente. Quem faz perguntas para os espíritos respondem. Sim, sem não teria esses livros. Exatamente. Então, assim, a gente tem que lembrar que a inteligência e todas as capacidades, as qualidades, os defeitos que nós temos não são características do nosso corpo material. Elas são características do nosso espírito. Do nosso espírito, né? Então, quando o espírito ele rompe definitivamente o cordão fluídico com o desencarne, ele perde essas qualidades? Não. Perde? Acho que não. Então, assim, vamos supor, amanhã eu desencarnei, né? Quando tem o desencarne, aquele cordão fluídico que prende o espírito ao corpo material, ele se rompe. Rompeu o cordão fluídico. O espírito da Mariana, né, da Mari, ele perdeu aquelas qualidades que a Mari tinha, aquelas capacidades? Não. Então, isso é muito importante. E isso é fundamental para a gente entender a comunicabilidade. Porque tem gente que não acredita na comunicabilidade. Vocês sabiam? Tem gente que não acredita nem em espírito, né? Eu não sei do que ele pensa. Essas pessoas devem achar que elas são inteligentes por causa do cérebro físico, né? Da massa cinzenta que a gente tem. Mas, então, para essas pessoas, quando o corpo morre, tudo acaba, porque o corpo morreu, então a inteligência morreu,
os defeitos morreram, as qualidades morreram porque a gente virou pó. Né? Simplista isso, não é? Para algumas pessoas é mais fácil pensar assim. Então, assim, mas a gente já aprendeu que como isso tudo é qualidade do espírito, quando o corpo material perece, morre, né, falece, ou quando a gente desencarna, e olha quantos nomes, né, quantos substantivos, quantos sinônimos. Quando o corpo morre, a gente continua tendo essa capacidade. E seria, e assim, um espírito desencarnado tem toda essa capacidade, mas para se comunicar, ele precisa do ser humano, ele precisa do veículo. O médium é o veículo que ele usa. Eu queria... quem que vai ler agora? O Miguel? Muito bem, Miguel. Quer ler? Pode ler. Lê para mim o texto 98, por favor. Lá do Livro dos Médiuns. O pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitirmos os seus pensamentos é uma consequência. Podemos dizer da sua própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Muito bem. Então, assim, como eu já falei, todas as características que a gente falou, andar, falar, comer, pensar, sentir, e ser bom, ser ruim, ser preguiçoso, ser proativo, tudo isso é qualidade do nosso espírito. Porque seria lógico ou justo pensar que estar livre desse corpo seria perder essas qualidades, né? Jesus era um grande médium, vocês sabiam? Vocês lembram, né, que Jesus foi o nosso mestre, né, o nosso exemplo, aquele que veio, que nasceu no planeta Terra para ensinar muitas coisas pra gente, ensinar pra gente aquilo que a gente precisa fazer para que a gente seja feliz, para que a gente evolua, para que a gente cumpra as leis divinas. E Jesus era um super médium, o maior que a gente teve. Ele era um médico de cura, ele curava as pessoas doentes, curou cegos, curou uma mulher que tinha hemorragia, que sangrava, né? Curou aleijados, curou leprosos. Então, Jesus era um médium de cura. Jesus também era um médium, ele, na verdade, assim, ele se comunicava direto com Deus. Ele não precisava de intermediário. Ele só fechava os olhos, só se concentrava e ele já conseguia falar com Deus. Mas isso porque ele era muito evoluído, né? A gente, em razão da nossa condição de espíritos em evolução, que cheios de imperfeições, que ainda habitam um mundo de provas e expiações, a gente não consegue ter contato direto com Deus. A gente precisa dos intermediários, né? Dos nossos mentores, dos espíritos mais iluminados, de Jesus Cristo, dos anjos da guarda. E a gente pode dar muitos nomes para esses espíritos que são mais evoluídos que a gente. A comunicação dos espíritos, ela tem por finalidade, além de demonstrar aos homens que a vida continua, então essa é uma das razões por ser um princípio, porque ela tem, ela ajudou os homens a entenderem que a vida continua, que não acaba com a morte, que era um pensamento que existia até então.
ela também tem a finalidade de trazer conforto para aquelas pessoas que já perderam alguém que ama, que alguém que ama já faleceu, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um amigo, né, um amor. Então, quando as pessoas sabem que a vida continua, elas se consolam mais. E quando essas pessoas, através da comunicação dos espíritos, ela recebe uma mensagem de um ente querido que já desencarnou, isso é um acalanto para o coração delas, para a dor que elas sentem, né? É uma sensação assim de que, olha, aquela pessoa que eu amo não está mais perto de mim fisicamente, mas ela está bem. Vocês concordam com isso? Concordo. E também tem aquilo que o Caio falou, né? Porque só a doutrina espírita, ela só foi possível de ser revelada por conta da mediunidade, que começou lá com as mesas girantes, né, Léo? Que você comentou aqui. A mediunidade, ela começou com aqueles efeitos físicos de movimentação das mesas, que despertou a curiosidade dos homens, e que despertou depois a curiosidade de um homem que era cético, que não acreditava nas coisas, mas que era um cientista, que começou a observar e começou a fazer as mesmas perguntas em vários lugares diferentes, e começou a ver que as respostas eram mais ou menos parecidas e dadas por espíritos que se identificavam como espíritos diferentes. Então ele falou assim, poxa vida, tem um monte de espíritos diferentes falando a mesma coisa em vários lugares diferentes. E foi graças a isso que foi possível Kardec fazer os experimentos, as experiências, a parte científica da doutrina, que foram os confrontos, os questionamentos, e depois ele ia lá averiguar se aquelas informações que ele tinha recebido eram verdadeiras. E aí ele constatavam que realmente aqueles fatos que foram contados tinham acontecido. Então, olha como foi importante. E a mediunidade, a comunicação dos espíritos, na verdade, ela também serviu para desmistificar o que até então era visto como um mistério. Tudo que o ser humano não conseguia explicar, ele chamava de mistério, né? Chamava de mistério. Ou de uma coisa assim prodigiosa, ou bruxaria, né? Teve uma época que as pessoas que tinham algum poder mediúnico, né, alguma capacidade mediúnica, eram consideradas bruxas e morriam queimadas na fogueira. Vocês sabiam? Sabiam? Que, ó, se vocês não sabiam, vocês vão ver na escola isso. Acho que o Miguel já viu, né, Miguel? Uhum. Então, olha assim, o que a ignorância do ser humano causou, né? Mataram outros seres humanos porque eles tinham uma capacidade de se comunicar com a espiritualidade, e isso não era bem visto. Então, essas pessoas eram tidas como bruxas e mortas na fogueira. Inclusive, Joana d'Arc foi uma pessoa considerada bruxa que foi morta na fogueira. Então, a comunicabilidade dos espíritos, ela realmente foi muito importante para a doutrina. Considerando que nós somos espíritas e que, em razão disso, nós entendemos a importância das comunicações feitas pelos espíritos, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a gente pode ou a gente deve acreditar em tudo que a gente ouve
ou tudo que a gente lê que atribuem a algum espírito? Por exemplo, esse livro, essa mensagem aqui foi escrita por um espírito que foi, quando encarnado, uma pessoa muito importante. Vocês acham que só porque está recebendo o nome lá de alguém que foi importante, a gente pode acreditar? Não. Não. Por quê? Ah, agora eu quero saber por que Porque qualquer um pode escrever qualquer nome aleatório. Que mais? O que você acha, Miguel? Ah, o Miguel não acha nada, ele só balança a cabeça. E o Caio, o que o Caio acha? Hein? Primeiro, que vários espíritos já foram reconhecidos, né? Tipo, já tem vários nomes de espíritos que se identificaram. Só que... Peraí, eu tô pensando. Não, ó, eu quero saber o seguinte. Qualquer coisa, alguém chega pra você e fala assim, ó, lê isso aqui, que isso aqui foi... Ou um espírito deu uma mensagem e falou que o mundo vai acabar daqui 10 anos, e eu acredito porque era do espírito do Einstein, vamos supor. Só porque alguém disse um negócio desse e atribuiu isso a uma mensagem de um espírito que se apresentaria como Einstein, a gente deve acreditar? Não. Pode ser alguém tentando falsificar a mensagem dele, né? Então, Tipo, falar que recebeu, mas não recebeu nada, pra só causar discórdia. mais do que isso, né? Como o Leozinho falou, qualquer um pode escrever qualquer coisa. O papel aceita tudo. E hoje a gente tem internet. A internet aceita mais ainda. Qualquer abobrinha que escreverem lá. Sim. E as pessoas acham que tudo que tá lá é verdade. Não é. Né? Então, o que acontece? Vocês lembram do crivo da razão? Não. Não? Ninguém lembra do crivo da razão? Não. Então nós vamos falar sobre o crivo da razão no Que é programa isso? que vem. Vamos deixar de lição de casa para todo mundo procurar, já que vocês gostam tanto de internet, vocês vão procurar na internet o que é o crivo da razão. Eu moro com vocês, vai me falar em casa. Não, vamos combinar assim? Vocês vão ficar assim, ó, como diz a Juliana, vou colocar a pulguinha atrás da orelhinha de vocês. Vocês vão ficar pensando o que é o raio do crivo da razão. O que vocês acham? Tá, e a gente traz a resposta semana que vem. Isso! E a gente traz a resposta semana que vem. Pode ser? Tá. Porque, infelizmente, o nosso programa tá acabando. É um livro que tem razão, uai. O nome já diz muita coisa, né? Mas vamos pensar nisso pro próximo Pô, programa? o nome é autoexplicativo, caramba. É o autoexplicativo? Vamos ver se é autoexplicativo mesmo? Na Vamos. semana que vem a gente fala sobre isso? Vamos, Sim. mas antes eu queria dar uma resumida na história de Joana d'Arc. Vixe, agora não vai dar tempo. Nada, tem quanto tempo ainda? Ai, tem um minuto. minuto. 1 minuto. Tá acabando. 50 rapidinho. Só Não. se lá. Não, olha, também deixa de tarefa Joana d'Arc, pode ser? Não. Não pode. Não. Para de gritar, Léo. Ó, na verdade é o seguinte, infelizmente nosso programa tá acabando. E aí a gente gostaria de ficar aqui mais uma hora falando e conversando. Deus Porém, existem outros programas que vão ao ar daqui a pouquinho. E a gente tem que exercer a caridade e ceder o espaço para os outros, certo? Certo. Então agora a gente vai se despedir do pessoal lá de casa. Quem quiser mandar o seu recadinho pode mandar. E a gente volta semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã, combinado? Combinado. Eu vou começar então. Não, o Caio vai começar. Não. Então o Miguel vai começar. Você, mãe. Não quero não. Não quer? Então tá bom. Quer falar, Léo? É você primeiro. Eu primeiro? Poxa vida, vocês não estão colaborando comigo. Então tá bom. Eu queria agradecer todo mundo, vocês por estarem aqui, os nossos amigos de casa por estarem nos ouvindo, agradecer a companhia de todos,
agradecer a espiritualidade amiga que permite que esse programa aconteça, as inspirações, os auxílios, o amparo. E para quem não perdeu algum capítulo, eles estão disponíveis lá no site da Rádio Meimei ou no aplicativo. E nós esperamos todos vocês na semana que vem para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Agora vocês. Não, eu vou agora. Então vai. Eu queria dar um beijo e um abraço para todo mundo, que você tenha uma ótima semana. Tchau. Muito bem. E você, Miguel? Eu espero que todo mundo gostou do nosso programa de hoje. Espero que todo mundo fique bem o resto da semana. Isso aí. Leozinho? Muito obrigada a todos que assistiram o programa. E tchau. Isso aí. Um beijo no coração de todos e até semana que vem com mais um Sementinhas do Amanhã.